A história do Brasil é, uau, uma saga de 500 anos. É a história de como uma terra, que no início era cobiçada só pela sua madeira, se transformou em uma das maiores nações do mundo. E é exatamente nessa jornada que a gente vai mergulhar agora, desde os tempos de colônia até a República. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como um território tão imenso, visto no começo quase como um almoxarifado de madeira exótica, acabou se tornando o Brasil que a gente conhece hoje? Para a gente entender essa transformação toda, vamos dividir nossa viagem em 5 partes. A gente começa lá na Terra das Palmeiras, depois vamos ver o que movia a economia com os motores do Império, o açúcar e o ouro. Na sequência, um momento único, um reino nos trópicos. Daí atravessamos o século imperial e, por fim, chegamos na Jornada da República. Então vamos lá. Nosso primeiro capítulo foca bem nesse comecinho. O contato inicial dos europeus e aquela primeira fase, mais de extração mesmo. Foi um período de muita descoberta, claro, mas também de um certo descaso de Portugal. Essa frase, tirada da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, aquela que anunciou a descoberta do Brasil, já mostra uma coisa. Havia uma dupla visão. Por um lado, o potencial espiritual, de salvar esta gente. Mas na prática, a coroa portuguesa estava de olho mesmo, era nos recursos materiais. Olha só, durante 30 anos, o Brasil foi para Portugal basicamente uma fonte de pau-brasil e nada muito além disso. Mas essa linha do tempo mostra o ponto de virada. Ali em 1532, a fundação de São Vicente não foi um ato qualquer, foi uma mudança de estratégia. Portugal sacou que precisava ocupar a terra de verdade, senão ia perder para outros países europeus que já estavam de olho. E como colonizar um lugar gigantesco com pouca grana? Bom, a solução de Portugal foi, digamos, terceirizar o serviço. Assim nasceram as capitanias hereditárias. Foi uma aposta de altíssimo risco e a verdade é que a maioria fracassou. Tinha ataque indígena, isolamento, falta de investimento, mas 2 delas, Pernambuco e São Vicente, prosperaram. E foram elas o embrião da economia que ia definir o próximo século. A partir dessas primeiras colônias, surgiram os 2 grandes ciclos econômicos que sustentaram o Império Português: açúcar e ouro. Eles não foram só produtos, eles moldaram a sociedade, a demografia e as desigualdades que marcam o Brasil até hoje. 256. Esse número é impressionante para a época. A gente está falando de uma baita infraestrutura industrial, toda focada num único produto, o açúcar. Esse ouro branco virou a espinha dorsal da economia colonial e, claro, criou uma demanda gigantesca por mão de obra. E esse motor econômico tinha um custo humano devastador. No comecinho, tentaram escravizar os indígenas, mas a escala da produção de açúcar e depois do ouro foi sustentada pelo tráfico de africanos. Milhões de pessoas foram trazidas à força, numa das maiores migrações forçadas de toda a história. É interessante ver como o açúcar e o ouro criaram 2 Brasis bem diferentes. A sociedade do açúcar era rural, aristocrática, toda concentrada no engenho ali no litoral. Já a corrida do ouro, no século XVIII, empurrou a ocupação para o interior, fez nascer cidades cheias de vida, como Vila Rica, e permitiu que surgisse uma sociedade mais complexa, com artesãos, comerciantes, uma diversidade social bem maior. Com tanta riqueza jorrando, a coroa precisava controlar tudo de perto. E a principal ferramenta para isso era o quinto, um imposto de 20% sobre todo o ouro encontrado. Para Portugal era vital, mas na colônia esse imposto gerou um ressentimento enorme, plantando as sementinhas de várias rebeliões que viriam depois. Agora a gente chega num evento que, vira a lógica colonial de cabeça para baixo. Um momento único na história mundial, que inverteu a relação de poder entre metrópole e colônia e colocou o Brasil num caminho totalmente inesperado rumo à sua independência. Parem para pensar no quão surreal isso é. Fugindo das tropas de Napoleão, a família real portuguesa e toda a sua corte simplesmente fizeram as malas e se mudaram para o Rio de Janeiro. De um dia para o outro, a colônia virou o centro do império. Foi uma mudança que acelerou o desenvolvimento do Brasil de uma forma brutal. A chegada da corte abriu o Brasil para o mundo. A elevação a reino deu um novo status. E quando o parlamento em Lisboa tentou dar um passo atrás, tentou recolonizar o Brasil, a elite local, junto com o príncipe Dom Pedro, bateu o pé. A independência se tornou o único caminho. Só que, diferente dos vizinhos que viraram repúblicas, o Brasil nasceu como uma monarquia, uma solução que manteve o país unido, mas que adiou a discussão sobre república por muitos e muitos anos. Entramos agora no longo período do Império, uma era marcada pelo reinado de Dom Pedro II,
Um tempo de relativa estabilidade, da ascensão de um novo motor da economia, o café, e da questão que estava sempre ali pairando sobre tudo, a escravidão. Olhando essa linha do tempo, fica claro que a abolição não foi um único ato. Foi um processo lento, arrastado. Cada uma dessas leis foi um passinho, mas também foi um jeito de adiar a decisão final. Isso mostra a resistência gigantesca dos grandes fazendeiros que dependiam totalmente do trabalho escravizado. A Lei Áurea foi sem dúvida um marco histórico, um marco humanitário. Mas o fato de o Brasil ter sido o último país das Américas a acabar com a escravidão diz muito. Revela o quão profundo e enraizado esse sistema estava na sociedade e na economia do país. E essa frase, dita ali no calor do momento para a princesa Isabel, foi profética. A abolição, feita sem nenhuma indenização aos donos de escravos, tirou a última grande base de apoio que a monarquia ainda tinha. A elite dos fazendeiros se sentiu traída e, rapidinho, abraçou a causa republicana. Chegamos ao nosso último capítulo, a jornada turbulenta do Brasil como república. É um período de muitas, mas muitas contradições, marcado por golpes, ditaduras, instabilidade, mas também pela luta contínua, resiliente, por uma democracia de verdade. Essa citação é simplesmente perfeita para a gente entender como foi essa transição. A queda do Império não foi um movimento popular, foi um golpe militar. O povo, no Rio de Janeiro, viu os soldados marchando e achou que era só mais um desfile. Ninguém entendeu que o regime estava mudando. Isso já preparou o terreno para uma república que começou nas mãos das elites. Essa tabela resume bem a montanha-russa que foi a política republicana. Tivemos a República Velha, com o poder se revezando entre São Paulo e Minas Gerais, a famosa política do café com leite. Aí veio a Era Vargas, que centralizou o poder e modernizou a indústria. Depois, um período democrático bem estável que acabou com o golpe militar de 64. Foram 21 anos de ditadura. E, finalmente, em 1985, a volta da democracia com a nova república. Cada fase foi uma ruptura, uma tentativa de reinventar o Brasil. No fim, essa longa jornada nos deixa com heranças bem complexas. A desigualdade social que vem lá da colônia e da escravidão, um território imenso que se manteve unido graças à monarquia. Uma identidade cultural riquíssima, resultado da mistura de tantos povos. E, acima de tudo, um padrão que se repete. O Brasil parece preferir a ruptura do que a reforma. Isso tudo nos leva à pergunta final. Depois de olhar para essa longa história, com tantos ciclos de altos e baixos, avanços e retrocessos, fica a reflexão. Qual será a próxima grande transformação na construção contínua da nação brasileira? O que vem pela frente?